Em questões de género, Igreja Católica ainda no século IV, parte 4 e última. A linha N é, sobretudo, com São Paulo nas suas cartas, que um mito das origens que fala de uma queda original e de Adão e Eva como se fossem dois indivíduos e não simples nomes comuns, que as comunidades cristãs se começam a desviar de Jesus e da sua boa notícia no que respeita à condição dos seres humanos na história. Em lugar de fermentarem a sociedade e fazerem nascer novas práticas verdadeiramente humanas, tornam-se comunidades à imagem e semelhança da sociedade em que estão inseridas. Jesus deixa-se de ser o Jesus de Nazaré, o paradigma do ser humano, e é cada vez mais olhado como o Deus dos deuses, o chefe dos deuses. Quando depois, pelo século IV, o cristianismo é integrado no Império Romano por Constantino, já tudo está manifestamente enfraquecido no cristianismo. Só assim é que esta integração pôde ser saudada como coisa boa, quando afinal era a certidão de óbito da originalidade cristã do Evangelho. O paganismo, com os seus falsos valores e os seus falsos deuses e deusas, acabou por fazer o resto. A humanidade, como Deus a concebeu e realizou em Jesus de Nazaré, ficou a marcar passo até hoje. E se a memória de Jesus não desapareceu de todo da humanidade, é porque ao longo destes 20 séculos tem havido minorias de mulheres e de homens que se deixaram fazer pelo seu sopro, pelo seu espírito. A grande igreja não pode com essas pessoas nem com eles. Sobretudo com elas. Trata-os como hereges e no passado chegou a mandá-los queimar nas fogueiras. Mas a humanidade, com o futuro, continua aí a ser uma possibilidade em aberto, graças sobretudo a elas e a eles. A linha O. Nesta fase pós-integração da Igreja no Império, foi decisiva a ação do Santo Agostinho no século V, com toda a sua misoginia sem limites e com as suas filosofias maniqueias que o levaram a ver nas mulheres uma espécie de excremento do diabo. Com ele, o mais primitivo relato mítico das origens volta a ser estudado em força. É ele quem inventa a expressão pecado original, entre aspas, e nos amarra a todos a esse pecado. Na sua escrita, parece que respira ódio às mulheres e à sexualidade e ao prazer sexual. Para ele, somos inteiramente pecado, natureza decaída. Todos fomos concebidos em pecado e assim será até ao fim dos tempos. É com ele que se desenvolve o anti-evangelho de que todos nascemos em pecado. Com ele, a queda mítica das origens transforma-se numa queda histórica e real que se transmite a todos os seres humanos através da relação sexual entre o homem e a mulher. Apesar desta teoria ser um disparate de disparates, nunca mais deixou de ser ensinada como um dogma de fé pela Igreja nas suas catequeses e universidades. Até hoje, de tal modo que esta mentira tornou-se quase uma segunda natureza e todas as mulheres, todos os homens ainda hoje, a trazemos no nosso inconsciente coletivo como um ferrete anti-humano que não nos deixa ser plenamente seres humanos ao jeito de Jesus. A Lídia P. Foi também a partir desta teoria agostiniana que o batismo passou a ser considerado obrigatório para a salvação, assim como a pertença à Igreja fora da qual assim se ensinou durante séculos e séculos contra a verdade conhecida como tal, não havia salvação. Tudo gira então em função do pecado, não da graça. Com Jesus veio o Evangelho, a boa notícia de que nascemos em graça e que a salvação nos é dada por pura graça.
Mas com Santo Agostinho, o pecado ocupou o lugar da graça e o terror teológico substituiu o Evangelho. Terror e mais terror foi o que a Igreja difundeu nos séculos seguintes. As próprias missões adjuntas, entre aspas, mas não foram e são do que o anúncio deste terror. Ou crês nestas doutrinas de terror e aceitas a Igreja e salvas-te, ou estás condenado para sempre ao fogo do inferno. A linha Q. Mas não foi apenas Santo Agostinho que nos tramou com as suas teorias e as suas fobias. Outro cérebro, tido como pedra fundamental para esta espécie de anti-evangelho de Jesus, foi Santo Tomás de Aquino, no século XIII. Verdadeiros seres humanos, segundo as suas teologias, são apenas os homens. As mulheres são uma espécie de apêndice, cloacas da humanidade, por isso excluídas dos ministérios na Igreja e das responsabilidades na vida pública, limitadas ao seu papel de barrigas de aluguer, caso o vaso onde é depositado o sêmen dos homens, os verdadeiros seres humanos. Agostinho e Tomás de Aquino constituem, por isso, uma dupla de perdição da humanidade, reduzida a homens machos a poder. Para a desgraça da humanidade, os ensinamentos de ambos foram obrigatórios praticamente até aos nossos dias. E ainda são essas doutrinas anti-evangelho de Jesus, ou de Nazaré, que continuam presentes e determinantes na cabeça dos clérigos, a começar pelo Papa João Paulo II e a acabar nos influentes clérigos da Cúria Romana, nos cardeais e nos bispos em geral, todos eles capazes de proferir discursos sobre as virtudes da mulher, mais ou menos mitificadas, enquanto, na sua prática do dia a dia, discriminam as mulheres de carne e osso ao separá-las dos homens com os quais elas estão indissoluvelmente unidas, segundo nos diz a revelação de Deus, autenticada por Jesus de Nazaré. Deste modo, nem se apercebem que com estas suas posturas se tornam protagonistas de uma ininterrupta cadeia de pecados que bradam aos céus. A linha é: como escapar de tudo isto? De todo este anti-evangelho e regressarmos à alegria de Deus, que nos criou homens e mulheres indissoluvelmente unidos? Por mim, não vejo outro caminho que não seja regressarmos a Jesus, o de Nazaré. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só por Ele é que chegaremos à fonte da vida, que é o Deus vivo, a Mãe, o Pai, que nos concebeu como mulheres e homens indissoluvelmente unidos, e aí está totalmente empenhado em levar a seu termo esta sua criação iniciada sem nós, mas que só poderá ser consumada com a nossa cooperação. No dizer do Evangelho de João, capítulo 5, 17, versículo 17, esta é até a principal ação de Deus e nela Ele está ininterruptamente ocupado, sábados e domingos incluídos. Sintonizemos então com Ele e deixemos-nos fazer pelo seu sopro ou Espírito, e o resto virá por acréscimo. Está escrito em 31 de janeiro de 2005. Com o meu abraço e o meu beijo de presbítero jornalista.